Você já foi chamado no RH da sua empresa? Você já passou pelo Departamento de Recursos Humanos para ser contratado, na empresa que você trabalha? Então, gestão de recursos humanos, gestão estratégica de pessoas é o tema do programa Papo Dinâmico que já está começando. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Todo domingo, 10 da noite, nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também no nosso perfil. Estamos lá também presentes no nosso perfil, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no X. Não deixa de ir lá, curtir o nosso programa, sugerir temas e convidados para debater aqui com a gente assuntos que possam ser de seu interesse. Hoje nós vamos falar de gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas com a psicóloga, vou falar assim, porque a língua portuguesa faz a gente fazer uma confusão entre masculino e feminino. Mas eu vou ser democrático aqui, tá bom? Então nós vamos falar com a psicóloga, especialista, ela é consultora em recursos humanos, Lara Fernandes. Lara, muito obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vinda aqui. Boa noite, eu que agradeço pela participação. Então tá bom. E também nós temos aqui a presença de outro psicólogo, especialista em gestão estratégica de pessoas, o Thiago Alves. Thiago, boa noite. Obrigado. Olá, seja boa bem-vindo. noite. Agradeço pelo convite. Ok, então vocês trabalham com recursos humanos. Como é que é isso? Psicólogo, para você trabalhar nessa área, além do curso do bacharelado, você fez alguma especialização, não é isso? Exato. Vou adiantar aqui um pouquinho, mas a gente vai fazendo um bate-papo. Já aqui, pergunto o Thiago daqui a pouco. Que é o melhor. Mas sim, no meu caso, na maioria dos psicólogos que atuam no âmbito organizacional, a gente faz a graduação em psicologia, então são 5 anos hoje de duração. Finalizando, você já pode atuar no âmbito organizacional, na área de RH, na área de gestão de pessoas. Então, na faculdade você já tem uma base. Claro que você precisa se especializar. Então, a gente busca cursos técnicos, cursos de preparação, seja online, seja presencial. E no meu caso, eu realizei a pós-graduação em gestão de pessoas e inovação organizacional, que é com foco e com atenção 100% nas rotinas institucionais. Então, a gente trabalha e respira empresa mesmo. Thiago, você também acabou a graduação, foi trabalhar com RH e aí se especializou nessa área? Sim. Na verdade, a minha experiência na área de recursos humanos, ela começou ainda na graduação. Então, no meu 5º período da graduação de psicologia, eu comecei a fazer estágios na área da psicologia organizacional e do trabalho. A minha primeira experiência foi numa consultoria de recursos humanos. Então, eu consegui desenvolver a área de recrutamento e seleção. E dali nunca mais eu saí. Já tenho 8 anos atuando na área de gestão estratégica de pessoas. A base da graduação foi excelente para a atuação, mas eu me via na necessidade de ser mais focado e fazer uma especialização em gestão estratégica de pessoas. Tá, geralmente a gente vê aí nas faculdades, universidades, que o curso, a área de recurso humano é uma área da administração, Administração e recursos humanos. Mas os departamentos, as divisões, os setores de recursos humanos das empresas estão permeados de psicólogos. Inclusive na PUC Goiás existe uma participação importante dos psicólogos nessa área. Qual a diferença da atuação do psicólogo em RH e do administrador de recursos humanos? Qualquer um dos dois ou os dois, fica à vontade. Bom, eu acredito que historicamente a gestão de pessoas ela foi mudando. No início, a área de RH tinha o papel de contratar profissionais e fazer com que eles produzissem. Isso não quer dizer que o colaborador, esse funcionário, ele estava se desenvolvendo. Não era um foco ainda a performance. E aí, historicamente, o RH foi sendo inserido, evoluindo para a gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, e ele começou a ter um papel fundamental para a sobrevivência das organizações, ao ponto que o RH ele passou a ter um papel central na estratégia do negócio. Eu entendo que a atuação do psicólogo organizacional e do trabalho, ela é mais complexa, ela é mais ampla,
podemos assim dizer, atuando em todos os subsistemas. E a parte de administração de pessoas, ela é muito focada também na parte de processos, né? E a área de psicologia organizacional, ela vai cuidar de pessoas produzindo e se desenvolvendo. Perfeito. Eu vejo que o psicólogo, ele veio com o intuito da gente usar mais essa ferramenta de recursos humanos mesmo. Então, anteriormente, como o Thiago disse, muito bem falado, havia-se muito foco em processos, documentos, ferramentas, gestão, mas esse lado mais humano, essa ferramenta de gente, gestão, ela não tinha uma ênfase tão grande após a chegada dos profissionais com formação em psicologia. Então, esse lado mais humano, tanto que hoje os departamentos recursos humanos vêm-se com a nomenclatura muito de gestão de pessoas, justamente por conta desse olhar mais humano. Falar em gestão de pessoas, o empregado, que todo mundo que trabalha numa empresa com carteira assinada é empregado, certo? Correto. Ele é um recurso ou é uma pessoa? Ambos. Ambos? Ele é ambos. Aham. Ele é uma pessoa que vai promover recursos ali dentro. Então, independente da área, se a gente fala de uma área de RH, uma área de contabilidade, uma área jurídica, a gente tem um ser humano, a gente tem uma pessoa ali dentro com toda a sua carga e o seu histórico que está ali para fornecer recursos. Então, a gente Mas precisa a palavra mesclar isso. recurso tem mais um sentido de utilidade. Eu sou recurso, quer dizer, eu sou um meio para um fim. E agora, se eu sou uma pessoa, eu já sou um fim em mim mesmo. Uhum. É possível o empregado ser um fim em si mesmo dentro da instituição? Ser um fim como pessoa? Eu acredito, na verdade, até uma nova tendência do mercado, Lara, a gente falar em gestão com pessoas. A gente sai de uma esfera de gestão de pessoas para gestão com pessoas. Então, eu estou falando exatamente de uma coparticipação âmbita. Então, a empresa tem os seus propósitos, a qual ela quer alcançar, e os colaboradores têm os próprios anseios pessoais. O desafio é fazer com que esses propósitos corroborem simultaneamente para que a gente possa construir juntos. Então, sim, ele é um recurso muito importante para a organização, para o sucesso da organização, mas também, de fato, é uma gestão que vai corroborar para esse sucesso. Perfeito. Então, o RH, na concepção de vocês, ele trabalha no sentido de fazer com que o trabalhador se realize como trabalhador, isto é, como força de trabalho que transforma a realidade da empresa, que faz a empresa realizar seus fins, mas ele também, nesse processo, é um ser humano que se realiza como tal. Perfeito. Não sei se eu consegui sintetizar o raciocínio de você. É isso? Até porque esse colaborador, ele está ali num processo de ascensão. Ele está triando uma caminhada profissional. Então, da mesma forma que a empresa tem uma expectativa, com certeza a dele é dobrada. Por quê? Porque na cabeça dele ele tem menos tempo, ele quer fazer acontecer. Lara, com essas diferenças de gerações, né, a X, Y, Z, convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Então, isso se torna um desafio para a empresa e até mesmo para o colaborador. Mas, sobretudo, ele está buscando uma ascensão profissional, construindo uma carreira profissional. E ele espera esse retorno da organização. Vocês atuam organicamente em alguma empresa? Sim, nós temos uma parceria hoje no grupo de empresas que nós comentamos, onde eu entro com essa parte de assessoria. Comentamos no intervalo em off, né? O telespectador não ouviu esse comentário. Mas você tem uma consultoria, uma empresa que presta serviço para outra empresa, da qual o Thiago compõe essa empresa, de algum modo. Exato. Hoje a consultoria ela atende algumas empresas aqui em Goiânia, região também do estado de Goiás. Não é exclusivo daí. Qual é a empresa sua, Thiago? É o grupo Prestacom. Prestacom. Exato. Então, o grupo Prestacom é um dos clientes que a Tetris RH, que é a consultoria em que eu fico à frente hoje, nós temos. Então, a gente tem uma parceria, nos encontramos em alguns trabalhos, em alguns momentos, mas não é algo fixo ou interno. Você presta serviço para Prestacom em que área de recursos humanos? Já foi realizado no subsistema de recrutamento e seleção. Então, a abertura de vagas, a gente entrega já um profissional já pronto, já avaliado, Como é que é? Vocês abrem um processo seletivo ou vocês já têm um sistema de banco de currículos? Ambos os dois. Hoje nós utilizamos uma ferramenta que se chama Solides, é uma plataforma de gestão mesmo, de pessoas, gestão de currículos, e ali a gente já tem um banco de talentos. A gente recebe cadastros ali diariamente, quem quiser entrar lá no site já consegue cadastrar o seu currículo.
A partir do momento que nós temos uma vaga em aberto, então o Thiago me comunica, por exemplo, Lara, a gente tem um cliente ou uma vaga aqui de auxiliar administrativo e a gente conta com você para nos ajudar isso. Então a gente divulga essa vaga aí no mercado, rede social, grupo Facebook, Instagram ou plataformas específicas de emprego. E a consultoria fica por conta de fazer todo o processo seletivo. Então, a gente tria esses currículos que já estavam no banco de talentos e os que se candidataram específico para a vaga. A gente faz avaliação na entrevista por competência, então a gente foca muito nessa competência comportamental, porque o técnico a gente entende que é muito ensinável, isso dá para aprender com o tempo. Então a gente foca no comportamental, a gente aplica testes psicológicos, porque hoje a nossa equipe toda Vou fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu vou querer saber como é que é feito esse processo de seleção. Achei interessante isso aí, Combinado. Até porque o nosso telespectador que quiser utilizar, de repente, dessa plataforma aí para arrumar um emprego, né? Pode ser uma oportunidade dele se inscrever. Então daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de recursos humanos. Nós estamos falando do conceito em si de recursos humanos, mas também estamos mostrando como o recurso humano trabalha e como essa equipe que está aqui, né, que é a Lara Fernandes e Thiago Alves, são psicólogos que trabalham com recursos humanos, como eles podem propiciar também oportunidade para você que nos assiste aqui. De repente, você pode, através deles, conseguir também se engajar aí num bom emprego. Não é isso, Lara, que você falava? Você faz sua consultoria, então seleciona para diversas empresas profissionais que essas empresas estão querendo. Vão lá, contrata você lá na sua consultoria e você, através da sua plataforma, tem lá um banco de currículos, abre para novos currículos e aí você começa esse processo de seleção. Primeiro, uma triagem dos currículos. Exato. Primeiro a gente seleciona os que estão ali dentro ou fora, né, do perfil. Os que são pré-selecionados, eles passam por uma entrevista com um profissional. Hoje, na consultoria, esses profissionais todos são psicólogos. E você diz que nesse momento você não olha muito a capacidade técnica, mas o quê? O que você repara então? Idoneidade moral? O que a gente olha hoje, que é o foco, que eu acho que é o que vem pegando muito nos processos seletivos, a gente ouve muito, né? Não consigo achar uma vaga boa, não consigo ser aprovado numa entrevista de emprego. Qual que é o olhar que nós, recrutadores, temos de cá? Hoje o técnico, a gente entende que é muito ensinável, é aprendido. Eu faço um curso, eu faço uma especialização, eu faço uma graduação, eu pego uma experiência, eu posso aprender. O comportamental é muito de nós, isso tem que ser desenvolvido e reparado ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu não consigo ensinar a você ou qualquer colaborador como ser proativo. Eu posso te dar dicas, a gente pode conversar, mas se você vai ser de fato, é contigo, a gente não consegue Antes ensinar. de você pré-selecionar os currículos, você vê lá, o cara mandou o currículo para você, tem o nome, tem o endereço, tem as informações pessoais dele. Aí você vai nas redes sociais e dá uma vasculhada para ver como é que ele se comporta nas redes sociais. Hoje, na Tetris, a gente não realiza essa vasculhada em rede social. Não, a gente foca muito no currículo profissional. E aí, só depois que o cara chega diante de você, que aí você começa a analisar essas qualidades. A única rede social... Por que não serve as redes sociais? Porque rede social, quando se é aberta, acontece também da gente topar com alguns que são privados, então a gente já não tem acesso. Quando se é aberta, a gente subentende-se que é algo muito da vida pessoal. Claro que o profissional e o pessoal andam muito junto, mas esse não é o nosso foco na triagem. A gente não pode selecionar ou não algo baseado na vida pessoal. Uma plataforma, por exemplo, de rede social que a gente vai em busca, que a gente olha, é o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social específica para o âmbito profissional. Então, lá você compartilha os seus certificados, o seu histórico, você posta foto trabalhando. Então, a gente tem que ficar esperto com o LinkedIn, né? Não LinkedIn pode é um segredo. Bobear lá no LinkedIn, Ele tem que estar atualizado, igual o currículo. Tá bom. O pessoal, às vezes, cria e esquece, né, Thiago? Vai ficando lá o LinkedIn abandonado. Aí, depois de selecionado, aí começa um processo de seleção presencial. Como é que é feito? As primeiras entrevistas, realizadas pelas recrutadoras pós essa triagem, hoje em dia é feito de forma remoto, até pela praticidade. A gente sabe que a maioria dos colaboradores e dos participantes estão trabalhando. Então, para que seja mais fácil, o primeiro momento ele é remoto, é um momento onde a gente consegue passar o perfil da empresa, qual é essa cultura, o que essa empresa busca, o que eles priorizam, informações como horário, salário e assim vai. Essa primeira etapa é remoto, sendo aprovado, a gente marca um momento presencial para aplicação dos testes psicológicos, a gente avança os testes um pouco você mais. Aplica? Psicotécnico, como é que chama aquele outro lá que avalia as questões morais?
Rochar, como é que é? Teste de Rorschach? Rochar. O Rorschach hoje ele é um teste de personalidade, então ele é muito usado no âmbito clínico. Geralmente é mais voltado para a saúde mental, para diagnosticar às vezes algum transtorno. Para âmbito organizacional hoje o Rorschach não é utilizado. A gente usa muito teste de produtividade, testes de atenção, muito comum no Detran. Testes que a gente faz para utilizar. Lá, aquele de fazer pauzinhos, os pauzinhos. Esses mesmos. A gente usa muito esse voltado para produtividade, para controle emocional, atenção concentrada ou difusa, é mais nesse sentido. Testes de personalidade como Rorschach, no âmbito institucional a gente não utiliza hoje. É mais para a área clínica mesmo. Então, ali nesse momento aí faz os testes faz os testes, tá. A gente corrige, dá uma devolutiva dos resultados para o candidato. Sendo aprovados nos testes e na entrevista por competência, é um candidato que tem o perfil e a cultura do que a empresa busca, a gente encaminha para o cliente, para a empresa, para a entrevista final. Então, ali, geralmente é o momento do CEO, do diretor, com os candidatos pré-selecionados. Depende do cargo também, Depende né? do cargo. Do nível do cargo. Exato. E ali, geralmente, é o momento em que a gente fica na expectativa de fechar a vaga. Então, ali a gente encerra o processo. Tá, o que seletivo. você faz como psicóloga de recursos humanos, eu entendi. Agora o Thiago, o que você faz, Thiago? Eu vou até pegar o gancho aqui como exemplo da Lara, né? Então, a gente contrata a prestação de serviços, faz esse recrutamento e seleção e ela entrega esse candidato para a gente. E aí, é um momento muito decisório na organização, porque nós estamos buscando profissionais de alta performance, com habilidades técnicas e comportamentais, como a Lara já bem explicou. E aí é nesse momento que a organização precisa necessariamente ter o perfil desse colaborador muito bem alinhado. Esse colaborador ele é altamente técnico, mas ele está de acordo com o nosso propósito da organização, com a nossa missão, com os nossos valores, aonde queremos chegar. Faz sentido para ele também essa relação profissional? Ela vai ser duradoura por quanto tempo? Como está o momento desse candidato? Então, a consultoria faz esse trabalho muito bem feito, levantando o técnico comportamental, e do lado de cá a organização precisa estar preparada para saber, bom, esse profissional está mais alinhado com o meu propósito, esse talvez não. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quando eu estou na organização, hoje eu sou gerente de gente e gestão. Mais do que uma mudança de nome, né, gerente de RH, gerente de gente de gestão, é uma proposta de gestão com pessoas. Então, na organização, o RH, a gestão de pessoas, ela vai cuidar de vários subsistemas dentro do RH. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de clima organizacional, clima, cultura, gestão de benefícios, a questão dos indicadores, da performance, tudo isso está dentro da área de gestão de pessoas no RH. E nós fazemos esse trabalho de alinhar o propósito da empresa, onde queremos chegar, com o anseio daquele colaborador, para que juntos a gente possa chegar no nosso objetivo. Ele com o dele, o nosso com o nosso, juntos. Tá, quais as prioridades de uma boa gestão nesta área? Assim, a gestão de uma instituição, ela é mais bem ou mal sucedida dependendo da gestão de pessoas, não é isso? Como é que se deve ser feito isso? Um cara assim mais centralizador, controlador, é o ideal para ter um grande desempenho na empresa? Ou um cara estou falando um CEO, o diretor basta da empresa, ele tem que se pautar pelo controle, né, estar assim como que onipresente em todos os setores da empresa, ou é possível fazer esse acompanhamento de uma forma mais descentralizada? Como é que vocês recomendam para o CEO? Ou vocês não trabalham com o CEO? O CEO é que define as regras. Sim. Lara, essa é uma pergunta muito interessante. Demais. Porque a gente fala de diferentes perfis de empresa e de profissionais. E eu costumo dizer também que as empresas têm uma personalidade própria. Às vezes o CEO tem uma personalidade, mas a empresa dele tem uma personalidade própria, uma persona diferente. Só que, obviamente, ela é o reflexo ali do CEO. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é entender que a gente está falando de uma empresa com diferentes perfis profissionais, subjetividades diferentes se relacionando ao mesmo tempo.
Então pode ser que eu tenha um líder mais democrático, um líder mais direto, um líder mais afetivo. Existem diferentes tipos de liderança e é elas que vão fazer a gestão dessas pessoas. Então, se eu tenho um líder, por exemplo, democrático, claro que os meus liderados têm ali um espaço de fala, um espaço de construção coletiva. Se eu tenho um líder mais autoritário, que não tem esse espaço, então possivelmente eu vou ter problemas na gestão. Porque às vezes a minha gestão não está legal, mas o meu liderado, ele não tem esse espaço de fala, ele não vai conseguir se expressar. Então eu acho que a primeira resposta para essa pergunta, né, que é bem ampla, é entender os seus líderes. Qual é o perfil dos meus líderes? Como esse líder ele se relaciona com essa organização? Como é a gestão dele? A gestão dele é efetiva? Ela tem dado resultados? Eu acho que a gente começa por aí essa discussão. Tá legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vou voltar nesse assunto aqui, mas vamos continuar. Vamos saber daqui da equipe aqui como nosso telespectador pode fazer para se inscrever na plataforma aqui da Lara ou então lá na empresa do Thiago, né? Então daqui a pouco a gente volta. Olá, gente boa, de volta aqui no Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós que estamos também lá no YouTube, lá tem esse programa e outros tantos programas que você pode assistir, compartilhar e até baixar e utilizar aí nas suas atividades. Você que é professor, quer usar o nosso programa, né, para ilustrar, enriquecer sua aula lá com seus estudantes, está liberado, pode levar o nosso programa e exibir lá. Não é isso, Lara? Podemos para compartilhar. Nós estamos fazendo isso aqui como forma também, né, de formação do nosso pessoal, não é isso? A televisão também ajuda a educar, informar, instruir o povo, né? Com certeza. É isso, né? Então, vocês falavam, porque eu estou preocupado com a realização do trabalhador como ser humano, entendeu? E eu acho que a gente se realiza na medida que a gente vai assumindo competências e responsabilidades. Se é um chefe que desautoriza o tempo todo o empregado a fazer a coisa, ele de certo modo não desumaniza o empregado, ele não só instrumentaliza esse empregado. Exato. Infelizmente existem essas figuras em, acho que quase todas as organizações. É difícil a gente encontrar um cliente, uma empresa que não tenha esse tipo de líder centralizador. O conhecimento é meu, eu quem faço, eu quem mando, você obedece. Acontece. O filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que é em preto e branco, não sei se tem ele na versão colorida, ele mostra exatamente isso, como o trabalhador se identifica com sua função. Se ele só repete a sua função, ele assume uma postura repetitiva, ao ponto de fora do ambiente de trabalho ele continuar fazendo os mesmos movimentos. Então, ele, de certo modo, ele se desumanizou e virou uma máquina. Exato. Não é isso? Aquele movimento repetitivo. Ele não teve a oportunidade de se realizar como ser humano, porque não houve espaço para ele se desenvolver como humano. Isso ele não adquiriu capacidade de crescer em competência e responsabilidades. Exato. Então, me parece que uma liderança, né, que atribui às pessoas, encoraja as pessoas a assumir responsabilidades, é uma liderança que potencializa, aumenta, digamos assim, a potencialidade do seu negócio, da sua empresa, porque ele multiplica, digamos assim, as capacidades das empresas. Não é isso. Se você reduz o seu empregado a um mero instrumento, você diminui esse empregado e, portanto, você diminui a potencialidade do seu negócio. Se você encoraja e faz esse indivíduo, além de fazer certas coisas que ele tem que fazer, mas ele também se tornar responsável por aquele negócio, o seu negócio fica mais forte, fica mais robusto. Ou eu estou errado, Lara? Certíssimo. Certinho? Certíssimo. O Thiago chegou a mensurar isso no início. E eu repito, hoje a equipe, os seus funcionários, é o reflexo do líder. Então, o líder é uma figura de extrema importância dentro da empresa. A gente brinca que às vezes é até mais do que o dono, do que o CEO, porque ele quem está na operação, ele quem está ali no dia a dia. E existem esses dois âmbitos, o líder que assegura e o líder que desenvolve. Isso se torna mensurável no final do mês. Se a gente pega uma equipe que nós temos um líder que ele engaja, que ele motiva, ele tem a visão como um todo e todos crescem junto em rumo ao mesmo foco, o barco está na mesma direção, isso é mensurável. São resultados positivos que a gente tem ali de indicador, então é dados e fatos que a gente trabalha. Se a gente tem um líder negativo, consequentemente,
os resultados também vão ser negativos. Então, por isso, mais uma vez, entra a importância do departamento ou do profissional de gestão de RH. Exato, o Thiago falava disso, que vocês estão sempre vigilantes ali no clima organizacional que vocês falam, né? Exato. O clima organizacional, você pode ter um clima organizacional bom, onde os trabalhadores trabalham defendendo a empresa, defendendo o negócio, defendendo os processos, ou uma empresa que os caras não estão nem aí, estão lavando a mão. Não é isso? Exato. Isso não tem a ver com o clima organizacional, Thiago? Tem, com certeza. Inclusive, esse é um dos fatores muito importantes para o sucesso da organização. Porque, veja bem, os nossos colaboradores passam ali 8 horas por dia no trabalho, ou mais, né? E ali, então, acaba sendo ali quase que a segunda casa dele. Então, o que ele espera do clima organizacional? Ele espera que ele seja um ambiente agradável, um ambiente onde ele possa produzir, onde ele possa crescer e se desenvolver enquanto pessoa e profissional, onde ele olha e fala, nossa, é aqui que eu vou crescer. Quer dizer, então, que o meu líder, por exemplo, né, que é a minha inspiração, que é ali a forma como eu vou conduzir, eu me inspiro nele. Então, ele chegou, eu também posso chegar. Agora, quando tem um clima organizacional desfavorável, ruim, a gente tem vários indicadores, né, Lara? Da rotatividade, que é muito alta, ou seja, pro nosso colaborador, quando a gente tem uma alta rotatividade, significa que algo está errado naquela organização. Será que a remuneração que não está legal? Será que a figura do líder que não está bacana? Será que é o pacote de benefícios que não está atrativo com o mercado? O que está acontecendo ali? Então, estudar o clima organizacional com certeza ali é você caminhar para o sucesso do seu negócio. Por quê? São as pessoas que levam para o sucesso do negócio ou não. Se o seu colaborador estiver engajado, ele vai defender a empresa, como você falou, ele vai levar a empresa para diante. Caso ao contrário, é muito perigoso ali para a organização. Entendi. Exato. Entendi. Agora, nosso telespectador está querendo mudar de emprego, né? Ou então está querendo um emprego. Como é que faria para acionar você, a sua consultoria, Lara? Então, nós estamos nas redes sociais, por aí, a gente tem o WhatsApp corporativo, temos as redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn da Tetris, então vamos movimentar esse LinkedIn aí, pessoal. E a Tetris também, a gente realiza um projeto muito bacana de recolocação profissional. São tanto para profissionais que estão começando, primeiro emprego, nunca participei de uma entrevista, eu não sei o que falar, eu não sei como me posicionar, eu não sei o que perguntar. Tanto para profissionais que estão buscando uma ascensão, um cargo a nível gerencial, um cargo de liderança, ou até para pessoas que querem mudar da água para o vinho. Eu sou engenheiro, mas eu tenho um sonho de ser um administrador. Vale a máxima que diz aí, geralmente no mercado, você quer um bom empregado, vai procurar o que está empregado. E não o que está desempregado. Vai tirar do concorrente. Isso funciona mesmo? Assim? Funciona. Isso se chama uma técnica que se chama Headhunter, onde nós vamos em uma busca ativa. Nós começamos é quase uma pescagem mesmo de profissionais. Então, as redes sociais, LinkedIn e contatos que a gente consegue, a gente aciona profissionais que estão ativos no mercado e ali cabe um oferecimento da vaga. Isso não é ilegal e nem errado, porque cabe ao profissional escolher se ele quer participar ou não. Então, a gente fica sujeito ao sim ou não. Então, a gente pesca, a gente oferece, a gente aciona. Se for positivo e ele for aprovado, é o mercado. Então, isso acontece com muita frequência, sim. E daí também a importância de ter a sua rede social no LinkedIn atualizada. Porque nós vamos buscar, geralmente, nosso primeiro contato é pelo LinkedIn. Então, eu quero conhecer o profissional Thiago Alves. Eu vou verificar o perfil dele profissional no LinkedIn. Eu vou entender como está o momento dele de trabalho, qual é a função que ele executa, como que é a gestão dele. Então, é importante atualizar o perfil de vocês no LinkedIn. E se alguém quiser trabalhar na Prestacom, que é a sua empresa, como é que ele faz? Tem que procurar a Lara ou pode ir direto lá? Na verdade, ele pode acessar os canais da Tetris, que a gente consegue compartilhar essa base. Como é que chama a sua consultoria? Tetris RH. Tetris? Tetris RH. Tetris Pode jogar lá, é a única que tem em Goiânia. Buscando no Google, acha? Se jogar no Google, acha. Tem um site, tem um Instagram, tá tudo por lá. Tá, ok. Sim, Thiago. Ele pode acessar as redes sociais da Tetris RH, ele pode nos conectar também no LinkedIn, Grupo Prestacom, ou pode escrever apenas Prestacom, que você vai nos encontrar lá no Instagram, nas outras redes sociais também. E aí ele também pode acessar a gente pelo e-mail. Eu quero uma vaga de estágio, né? Eu quero uma vaga gerencial, dependente de qual for a sua pretensão.
O nosso e-mail é rh@grupoprestacom.com.br. Prestacom é prestadora de serviço. Sim. Em quais áreas ela atua? Nós atuamos em várias frentes, né? A Prestacom, especificamente, ela atua na prestação de serviços contábeis. Então eu tenho uma empresa e eu quero que faça o fiscal contábil da minha empresa, departamento pessoal, então a gente consegue te atender também. E o Grupo Prestacom tem várias outras frentes também, como a área jurídica, certificação ali para você estar regularizado com a sua empresa. Então são duas empresas, tem a Prestacom, prestador de serviço, e o Grupo Prestacom, que é uma hold. Exato, exatamente. Essa hold tem outras empresas, essas outras empresas atuam na área de advocacia, o que mais? Isso. Eu costumo dizer que o nosso cliente, independente da necessidade dele, o nosso grupo consegue atender. Então, por exemplo, eu estou desligando um colaborador, eu preciso que seja feito ali o processo demissional dele. Então, a gente consegue fazer para o departamento pessoal. Mas você já tem RH na sua empresa? Não, não tem. Então, vamos terceirizar com a Tetris esse recrutamento e seleção. Bom, eu vou ali me defender de um processo trabalhista na minha empresa, a gente consegue assessorar você também na área trabalhista. Eu preciso de um certificado digital para estar regularizado ali com a legislação. Nós também conseguimos assessorar esse cliente. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Tem algumas perguntas importantes aqui sobre o que é onboarding. Uau, legal. Certo? Muito Vamos importante. saber o que é isso daqui a pouquinho. Já a gente volta. De volta aqui com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje falando sobre recursos humanos, com a Lara Fernandes e o Thiago Alves, psicólogos e especialistas nessas áreas. O que é onboarding? Quem é que vai me responder? A Lara ou o Thiago? O que é onboarding? Claro, o onboarding, na verdade, é o processo de integração. E aí, esse é um assunto muito interessante, né, Lara? Porque, veja bem, a gente a todo tempo está falando de clima organizacional, propósito do colaborador, anseio da organização. Mas veja bem, se a gente não faz ali esse primeiro contato do colaborador na organização, isso se torna muito arriscado para a empresa. Por quê? Eu preciso que primeiro esse colaborador se sinta bem recebido na organização, que ele se sinta bem acolhido, que ele saiba como funciona a organização. E aí a gente tem o onboarding, mas na verdade a gente tem o pré-onboarding, que é antes do colaborador iniciar. Como assim, Thiago? Bom, o colaborador vai começar no outro dia na organização. Geralmente o departamento de RH ele envia esse pré-onboarding para o colaborador, que é como se fosse o kit de sobrevivência. Bom, essa empresa tem ou não tem estacionamento? Qual é a senha do Wi-Fi, por exemplo? Como funcionam as regras da Copa? Como que funciona aqui a questão interna da organização? Então, quando ele chega na organização, ele já não está perdido. Então, no primeiro dia dele, ele já sabe mais ou menos como funciona o regimento interno daquela organização. Agora, o onboarding é exatamente esse primeiro contato do colaborador na organização. É a recepção dele, é a chegada dele na empresa. Acolhida, como a gente diz aqui. É a acolhida. Exato. É o momento onde o colaborador vai conhecer um pouco mais da organização, conhecer o organograma da empresa. Bom, então aqui quem é o CEO, quais são as lideranças, como que eu faço também para chegar no processo de ascensão, como funciona internamente essa organização, como que é a forma como ela é gerida. E aí é muito interessante, né, Lara, porque cada vez mais a área de recursos humanos tem se atualizado. A gente tem onboards aí, inclusive, digitais, com gamificação, por exemplo, como se ele tivesse uma experiência real, de fato, ali, mais intrusiva na organização. A gente tem kits de onboards cada vez mais humanizados, personalizados, com a identidade do colaborador e da organização. Nós costumamos dizer, né, Lara, que é uma experiência, é uma grata experiência do colaborador no processo de onboard. Essas ferramentas são imprescindíveis hoje em dia para fazer essa, digamos, essa conexão entre a empresa e o colaborador? Com certeza. Com certeza. E vocês usam, isso é usado amplamente no mercado ou só vocês que usam? Como é que é? As melhores organizações, elas aderem a essas ferramentas. Porque, veja bem, é aquela velha história, né? O primeiro contato do colaborador, se ele não se sentir bem acolhido, bem recepcionado, se ele não perceber que aquela organização está atualizada às tendências do mercado,
com certeza a gente já deixou a desejar com esse colaborador. E o mercado de trabalho, ele é altamente dinâmico, né? Lembrando que o seu colaborador está com você, mas o mercado de trabalho também continua buscando ele, principalmente aqueles que têm uma melhor performance organizacional. Exato. A sua consultoria, ela vai nos clientes seus também para buscar profissionais para outras empresas? Também, a gente também faz esse processo aí, se precisar. Mas essa etapa do onboarding é tão engraçada, eu costumo comparar, porque o onboarding, na tradução portuguesa, é o embarque, né? O momento que a gente está entrando ali num novo ciclo, numa nova empresa. E aí eu comparo muito realmente com o embarque de uma viagem, de um voo, de um processo de turismo, por exemplo. Se você não tem ali o seu check-in, o horário do seu voo, quantos quilos você pode levar na mala, quantos que não pode, que horas que você tem que estar no aeroporto, tudo vai dar errado. Você nem vai pegar o voo e nem vai chegar no seu destino final. Então, o processo de onboarding é isso. É você já chegar ciente o que te espera, como funciona, quais são as regras, para que não seja uma experiência negativa, porque o primeiro dia de trabalho é marcante para todo mundo. Principalmente se for a primeira empresa, uma vaga de estagiário, por exemplo, é o primeiro emprego da vida da pessoa, isso precisa ser uma experiência positiva. Então, se a gente não ter cuidado nos detalhes... Agora, veja bem, a gente tem lá a classificação de profissões no Brasil, né? Tem lá, até esqueci o nome agora. CBOs. CBO. O CBOs. É o Cadastro de Ocupações Brasileiras, né? Isso. E lá descreve as atribuições de cada função e tal. Agora, isso está um pouquinho ultrapassado, né? Porque hoje em dia, geralmente, se exige do empregado, do profissional, mais atribuições do que aquelas que estão ali. Inclusive, algumas profissões até deixaram de existir. Telefonista não existe mais. Datilógrafo acabou, né? Uhum. Então, o profissional hoje mais bem sucedido na empresa é aquele mais versátil. Né? Como é que vocês trabalham com isso, com uma legislação que é LEISTAN, que tem sempre o problema do desvio de função, e essa necessidade cada vez maior do mercado, do profissional ser mais versátil? Uhum. Olha, eu acho que o primeiro passo mais importante, claro que a gente precisa seguir o CBO da função, a descrição da função, a gente precisa ter muito cuidado com o que cabe e o que não cabe para não ter esse risco de desvio de função. Mas isso já precisa ser muito claro no processo de recrutamento e seleção. Então, no momento em que eu estou contratando um profissional, independente do cargo, eu preciso deixar claro ali quais são as principais funções. Então, olha, você hoje, a partir do momento que você entrar nessa empresa, você ficará responsável por, e ali a gente descreve as atividades. O candidato está ciente, ele está ciente, a gente assina o contrato de trabalho, esse cargo vai para a carteira de trabalho dele, seja virtual ou a física, e ele já entra ciente. Então, a gente tem todo esse respaldo e esse cuidado em documentação com a assinatura de ambos os lados, tanto da empresa quanto do novo colaborador, para que não tenha risco de nada. Claro que é o que a gente sempre conversa, estamos aqui falando. Isso não prende o profissional de fazer a mais. Se ele faz a mais, se ele entrega mais do que aquilo que foi combinado, ele está demonstrando uma característica muito importante, quase não tão achada, que é a proatividade. Então, você vê que é um profissional que ele faz além e a possibilidade de ele crescer ali dentro é muito grande. Então, isso nunca será um ponto negativo. Não significa que você tem que ficar sobrecarregado e fazer função de outras pessoas, o que outra pessoa tem que fazer. Mas que você tem um potencial, você consegue dar a mais do que você foi contratado para fazer. Isso é muito bem visto. Entende? Uma vez eu entrei numa fria, eu contratei um churrasqueiro que era churrasqueiro. Uhum. Excelente, elogiaram o cara, falaram que era um bom churrasqueiro, mas ele era churrasqueiro e não era garçom. Entendeu? Então ele assava a carne, mas não servia. E aí o que ele fazia? Ele assava a carne esquentava e cortava os pedacinhos, punha dentro de uma vasilha e a carne esfriou. Então eu comi carne fria porque o churrasqueiro não era garçom. Ele era muito acostumado a trabalhar numa organização onde o trabalho dele era ser churrasqueiro. Era excelente churrasqueiro, mas não servia. E a gente pensou, que eu estou acostumado com o churrasqueiro que faz o churrasco e tem o prazer de servir. Né? Então tem gente que acaba se aniquilando por se especializar demais num tipo de tarefa, né, que acaba não lhe permitindo crescer numa realidade que é cada vez mais, né, dinâmica, não é isso? Exato. Eu acredito que hoje o mercado de trabalho ele é altamente dinâmico e a gente consegue comprovar isso na prática. O profissional hoje que ele não tem como competência comportamental a dinamicidade,
que ele não consegue se adaptar com facilidade e que ele tem uma visão macro do todo, independente da posição dele, ele vai ter dificuldade de permanecer nesse mercado. Porque, veja bem, independente da posição que eu estou, eu preciso entender desse negócio, eu preciso ter uma visão mais ampla. É igual o exemplo que você deu. Às vezes ele assou ali a carne, cortou, fez uma excelente carne, saborosa, bacana, mas ela esfriou. Então, o consumidor final, o nosso cliente, de alguma forma, ele não foi atendido. Porque a carne chegou fria, ele vai ter que aquecer e tudo mais. Então, eu acredito que, usando esse exemplo, se ele tivesse uma visão macro, ele entenderia que a satisfação daquele cliente poderia ter sido atendida. Inclusive, às vezes, servindo ou outro tipo. Esse profissional hoje, o mercado de trabalho hoje, busca profissionais dinâmicos, profissionais que se adaptam muito rápido, independente do cenário, da crise que tiver, porque é na crise que você cria. Por exemplo, aquele funcionário, colaborador que tem um bom relacionamento interpessoal, embora eu seja diferente de vocês, a gente pode caminhar juntos, independente da nossa subjetividade. E principalmente aquele funcionário que tem inteligência emocional, né, Lara? Que saiba lidar com esse cenário diverso. Quais as diretrizes assim, para recursos humanos? O profissional, a área de recursos humanos, tem algumas diretrizes a seguir? Como é que vocês se colocam dentro da organização para viabilizar, digamos assim, adquirir visibilidade junto à organização, o trabalho de vocês? Olha, eu acho que hoje o RH ele não é visto mais como um departamento. E tem-se uma área que tem tomado... Você separou do departamento de pessoal, né? Separamos. Departamento de pessoal é aquele que contrata, assina a carteira, Exato. Processa a folha de pagamento, recolhe os Exato. tributos, etc. RH é mais a área de desenvolvimento, treinamento, foco em pessoas, né? seleção. Exato. E tal. Perfeitamente explicado, é isso. DP é mais processos, RH é visto mais como pessoas. E tem-se uma função que tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, que é a função de business partner, é o RH como parceiro de negócios. Então, é onde geralmente um gerente, como a figura do Thiago, ele fica como um parceiro do CEO, um parceiro da diretoria. Ele não é um departamento, ele faz parte quase que ali da figura de gestão. Então, ele tem um olhar também como empresa. Então, a partir desse momento que o RH assume uma função de business partners, parceiro de negócios, eu preciso também trabalhar com dados e fatos. Eu preciso ter resultados mensuráveis. É assim que a gente consegue ter, digamos que, credibilidade. Sim. Nas ações realizadas. Então, eu pego uma empresa que eu tinha um turnover muito alto, as pessoas entravam e saíam, tinha um custo muito alto, porque a gente tem gasto com admissão e tem gasto com demissão. Então, eu diminuo esse custo, a rotatividade se instala, absenteísmo quase nada, quase não tenho muito atestado, muitas ausências, muitas faltas. Eu tenho resultados mensuráveis, visíveis no final do mês, atuando nesse formato de parceria. Então, acho que é um ponto muito positivo que o RH vem tomando muita força nas empresas mais abertas a isso, né, Thiago? Exatamente. E pensar também que o departamento de gente e gestão, ele é ali a ponte, né, mediadora entre a empresa e o colaborador. Então, ele precisa ser muito ético nessa relação, né? Ele não pode tomar partido de um dos lados, ele precisa ser justo nessa atuação. De qualquer modo, ele trabalha ajustando, digamos, as expectativas, exatamente, né? Exatamente, e deixando claro exatamente as expectativas. Nossa expectativa é essa, a sua é essa, mas a gente pode caminhar junto. Um exemplo real do seu churrasqueiro, o RH teria chamado o cliente, o churrasqueiro, e falado, você está ciente que além de assar e cortar, você precisa servir o pessoal? Não haveria problemas na festa. Eu sou churrasqueiro, eu não sou garçom. A gente teria dado uma mediação nesse conflito. Ele estava satisfeito, porque por ele eu estava cumprindo a obrigação dele. Seria mais ou menos esse conflito aí a ser resolvido. Ajustar, né? Poderia ajustar. Exato. E aí, para isso, vocês desenvolvem o quê? Desenvolve dinâmicas para ajustar essa expectativa? Porque chegar e falar abertamente pro cara pode ser que crie até um conflito, né? Sim, sim. A gente tem alguns subsistemas dentro da empresa, como, por exemplo, treinamento e desenvolvimento. A gente comentou da figura do líder negativo, do líder ruim. Não necessariamente eu preciso demiti-lo. Ele pode ser treinado, ele pode ser desenvolvido para chegar em um patamar de uma expectativa que nós temos. Então, existem algumas ferramentas de avaliação, desenvolvimento, treinamento, que pode ser implantada para a gente buscar melhoria contínua. Gente, Thiago Alves e Lara Fernandes, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar.
Muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Contribuição excelente para o nosso telespectador. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, Lara, boa noite, Thiago. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.